Esse é um dos casos mais perturbadores que eu já vi e pode perturbar a sua mente, como perturbou a minha também. Antes de começar o caso de hoje, prazer, meu nome é Mayara Failassi. Sejam bem-vindos ao canal Estante de Crimes, onde falamos sobre casos criminais reais, histórias de terror e teorias da conspiração. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, seja bem-vindo. Então já se inscreve no canal e deixa o seu like, porque estou tentando colocar vídeo todos os dias aqui no canal. Também compartilhe nas suas redes sociais algum vídeo legal que você gosta. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de todas as nossas redes sociais e espero que vocês gostem do caso de hoje. O letreiro de Hollywood foi inaugurado oficialmente em 1923, cidade de Los Angeles, na Califórnia. A cidade, conhecida como cenário de muitos filmes e de grandes atores que viveram e tiveram suas carreiras construídas por lá. A Cidade dos Anjos, conhecida pela indústria cinematográfica, também ficou conhecida por crimes perturbadores, como, por exemplo, o crime Dália Negra. E também o que vamos falar hoje, o caso que talvez vai perturbar a sua mente, o caso Marion Parker. O banqueiro Perry Parker, ele se casou com uma jovem que se chamava Geraldine no ano de 1906. Em Los Angeles, eles tinham uma casa modesta, que é onde eles começaram sua vida. Logo, eles tiveram um filho que se chamava William Parker, e 8 anos depois, eles tiveram duas garotinhas que eram gêmeas, que se chamavam Marjorie Ellen e Marion Park. As duas garotas, elas eram idênticas e muito unidas. A família tinha uma boa condição de vida porque o Sr. Perry era banqueiro. As pessoas sabiam que eles eram pessoas que tinham uma certa quantidade boa de dinheiro. No dia 15 de dezembro de 1927, as gêmeas, que tinham 12 anos, estavam na escola e um homem chegou até a escola onde elas estudavam, um jovem, e disse para a diretora que o Sr. Perry tinha sofrido um acidente muito grave e ele precisava levar a sua filha embora. A diretora perguntou para ele qual filha que ele iria querer levar embora, e ele achou muito estranho e falou Marion. A diretora, sem pensar muito enquanto o homem esperava, ela pegou a Marion, pediu desculpa, mas disse que ela teria que ir embora com o estranho porque o pai dela estava muito doente. E assim, a diretora colocou a criança nas mãos desse desconhecido. Eles saíram em direção ao seu carro. Na hora que eles estavam indo em direção ao seu carro, esse homem olhou para a garota e falou para a garota assim: "Vai ficar tudo bem, garotinha, o seu pai vai ficar bem." Ela entrou no carro, então ela não foi mais vista. Naquele mesmo dia, sua irmã Marjorie chegou em casa e a sua mãe Geraldine estranhou o fato da sua irmã não ter chegado junto com ela. Preocupada, ela começou a ligar na casa dos amigos, das garotas e também na escola. Foi quando ela descobriu que um estranho tinha ido buscar sua filha na escola, alegando que o Sr. Perry estava doente. Estava bem óbvio que o Sr. Perry não estava doente, então a Geraldine e o Sr. Perry, eles entraram em desespero, porque uma pessoa estranha, aleatória, tinha ido até a escola das crianças para buscar uma de suas filhas. Era óbvio que, na verdade, o que tinha acontecido era um sequestro. Então eles chamaram a polícia para que eles pudessem encontrar a garota e iniciar uma investigação, até que eles receberam um telegrama da pessoa e do homem que levou a garota com ele. Nesse telegrama dizia: "Sr. Park, Miriam está segura, não faça nada de errado até receber uma carta de entrega." Os policiais começaram uma investigação e pegaram as características da Marion, como a roupa que ela estava usando, o vestido, a cor dos sapatos, como estava o cabelo, como ela estava. Mas até aí não foi muito difícil, porque ela era muito igual à sua irmã gêmeas, então foi bem fácil de conseguir ajuntar as características da garota para eles conseguirem uma investigação. E também com a diretora da escola, eles pegaram as características do homem que foi até a escola, que, de acordo com a diretora, era um homem de 25 a 30 anos, alto, que usava um chapéu, escondia o rosto, e não se deu para ver muito o seu rosto, apenas que ele era branco e ele era jovem. Contando com todas essas informações, a polícia começou a reunir buscas na cidade para que eles pudessem encontrar a garota. O Perry e a Geraldine, eles estavam muito preocupados porque as horas começavam a se passar e eles não tinham nenhum sinal e nenhuma pista do que podia ter acontecido com a Marion. No dia seguinte, uma nota de resgate no valor de $15 mil chegou até a casa do Sr. Perry. Essa nota era uma carta com instruções que o sequestrador estava dando para o Sr. Perry para ele ir ao encontro do sequestrador naquele dia com o dinheiro, falando também o endereço. Essa carta ele se assinava como Fate ou The Fox, era como ele mesmo se chamava. E nessa carta também tinha uma nota escrita pela própria Marion com a letra dela. A carta dizia assim: "Papai, por favor, faça o que esse homem lhe disser, ou ele vai me matar se você não fizer isso."
da sua filha linda, Marion Parker. Esse The Fox, ele deu essas instruções pro Sr. Perry e ele deixou bem claro que ele não queria envolvimento da polícia, que ele só iria entregar a Marion pra ele, era só fazer uma troca rápida e tava tudo certo. Só que como a polícia já estava muito envolvida no caso, naquele mesmo dia, quando o Sr. Perry foi até o encontro dele no endereço dado pelo sequestrador, a polícia acabou seguindo o Sr. Perry, o que deu bem ruim, porque quando o Sr. Perry chegou lá, o sequestrador viu que a polícia estava ali à paisana e acabou fugindo, e ele acabou não conseguindo recuperar sua filha. Sério, gente, o que aconteceu nesse caso é uma coisa assim, que é horrível, não tem nem explicação, mas eu vou chegar lá. A sequestradora enviou outra carta pro Sr. Perry, disse que a Marion estava segura, estava viva e tinha visto o pai no dia do encontro fracassado deles dois. Ela também ficou se questionando por que o pai dela não ajudou ela e não tirou ela de lá. O sequestrador, o The Fox, pediu para ele esperar por mais uma ligação. Ele iria falar novamente o endereço e o local para eles se encontrarem sem a polícia. Essa ligação chegou no mesmo dia, às 7h30 da noite, onde o sequestrador passou o endereço aonde ele estaria com a Marion e eles iriam fazer uma troca rápida do dinheiro. E às 8h da noite, o Sr. Perry já estava pronto no local com o dinheiro, esperando pelo sequestrador para ter a sua filha de volta. Agora vocês se preparam, porque o que aconteceu vai deixar vocês chocados. Um Chrysler parou do lado do carro do Sr. Perry e quando abaixou o vidro era um homem branco que estava escondendo seu rosto com uma bandana. Esse homem, ele apontou uma arma de fogo sentido ao Sr. Perry e pediu dinheiro de volta. Então o Sr. Perry pediu para ver a Marion e ele espiou um pouco o carro para ver e pelo que parecia a garota estava no banco de trás, deitada com os olhos meio abertos. O sequestrador disse que ela estava bem, ela só estava sonolenta e dormindo porque ela estava cansada. Então o Sr. Perry deu o dinheiro para ele, ele abriu a porta do carro e jogou a Perry no meio-fio da estrada. Então agora vocês se preparam porque olha, meu Deus. O Sr. Perry correu para ir encontrar sua filha, ainda acreditando que a criança estava dormindo. Ele nem se preocupou em colocar o carro no acostamento, no estacionamento. Ele só correu. Ele pegou a sua garotinha e notou que o rosto dela estava pálido. Não só isso, mas ela estava com todos os seus membros desaparecidos. O corpo da Marion estava com a sua cabeça e ela estava embalada em panos. Mas aqueles panos não eram o corpo dela. Era metade do corpo dela. Era só o torso dela, que seria só essa parte humana. Os restos do seu corpo, ninguém sabe. Ele devolveu um pedaço da Marion, jogando um pedaço da Marion na estrada. Seu pai achou que ela estava viva, mas foi algo muito chocante quando ele viu aquela cena, mas isso nem é o pior, ainda o pior tá por vir. Marion estava morta, então o Dr. Wagner, na época, ele realizou uma autópsia inicial assim que o Sr. Perry chamou a polícia. Quando ele foi realizar a autópsia, quando ele foi tirar os lençóis, ele foi analisar o corpo da garota, ele estava totalmente inocente, ele achou que apenas o sequestrador tinha arrancado partes do seu corpo, mas o que ele encontrou também foi algo terrível. Os membros da criança foram cortados e ela foi extirpada. Não havia sinal de agressão sexual e nenhuma evidência de drogas como clorofórmio ou éter no sistema da criança. O assassino encheu seu torso de trapos e costurou seus olhos para que se mantessem abertos. O doutor foi fazer a autópsia e abriu seu corpo. Dentro tinha uma camiseta e muitos panos e toalhas para que o seu corpo parecesse grande e que ela parecesse estar viva. Ele também chegou a costurar os seus olhos para que os seus olhos pudessem ficar abertos e quando o Sr. Parker visse a Marion no banco de trás do carro, por exemplo, ele tivesse a certeza que ela estivesse viva. No dia 18 de dezembro, civis que estavam andando em um parque viram pacotes embrulhados em jornais, protegidos com comprimentos de fio. Dentro estavam os membros e órgãos de Marion. Uma mulher notou que uma mala no gramado da frente da sua casa, e quando ela foi abrir essa mala, tinha papéis encharcados de sangue e um corretel de fio, o mesmo fio que o assassino usou para costurar os olhos de Marion. A polícia local iniciou uma caçada humana com mais de 20 mil policiais, porque esse crime era tão bárbaro e tão horrível, e de fato, gente, pelo amor de Deus, que coisa mais horrível, que a cidade entrou numa locomoção assim absurda
vida e também porque os pais começaram a ficar com muito medo das crianças, pensando que poderia até ter um serial killer pela cidade. O que eu entendo plenamente, porque esse caso foi tão absurdo, a gravidade desse caso foi tão cruel e tão horrível que os pais começaram a inventar várias teorias sinistras e até aí tudo bem, porque eles estavam preocupados com a segurança dos seus filhos. Inclusive, os pais que tinham mais dinheiro, eles fizeram tipo uma vaquinha e juntaram $100 mil como recompensa para quem pudesse entregar esse ladrão, esse sequestrador para as autoridades. Então, para vocês verem como eles queriam descobrir quem tinha feito aquilo com a Marion. Durante uma investigação, o policial desconfiou de um ex-funcionário do Sr. Perry, que era um jovem que se chamava William Woodward. O William, ele era um mensageiro do National Bank que foi condenado por forjar cheques roubados em junho de 1927. Ele cumpriu pena pelos crimes, em parte devido ao testemunho do Sr. Perry. Esse William, ele nasceu em Sebastian, no Arkansas, em 1908. Ele era filho mais novo de Eva e William cresceu no Kansas, no Missouri. Seu pai abandonou a família em 1925 e William era um bom aluno na Central High School, ativo em vários clubes, incluindo de equipe de debate. Em um dos telegramas que o assassino enviou para o Sr. Perry, tinha um endereço como remetente, que era uma abreviação do Alabama. Então, o que é extremamente amador, porque quando a polícia foi pesquisar o endereço, onde era aquele local, eles descobriram que aquele endereço era da mãe desse William, desse ex-funcionário do Sr. Perry. Ou seja, totalmente amador ele ter colocado o endereço da sua mãe como remetente da carta. As toalhas enfiadas no abdômen da Marion foram marcadas como Believe Arms, o nome de um prédio de apartamentos localizado em Los Angeles. Em 20 de dezembro, a polícia foi até esse condomínio de prédios para fazer uma investigação e quando chegou lá, eles encontraram no apartamento 315 um homem que parecia com as mesmas características, sequestrador e assassino da Marion. Esse homem recebeu a polícia muito bem e disse que a polícia podia vasculhar o seu apartamento. A polícia não encontrou nenhuma evidência dentro do seu apartamento e esse homem, que se denominou Donald, desapareceu do mapa. Os investigadores posteriormente também descobriram que esse Donald, na verdade, era esse William, porque eles viram o documento de locação daquele apartamento. Quem morava ali era o William e que a pessoa que tinha recebido a polícia também era o William, que era o assassino da Marion. Então, nesse ponto, a polícia tinha certeza que esse William era o sequestrador e assassino da Marion. A polícia também conseguiu localizar o Chrysler que ele usou para sequestrar a garota depois de um denúncio de roubo, porque aquele carro não era dele, e sim de um casal que morava no Missouri, que também era onde ele cresceu e morava com a sua mãe. Eles investigaram o caso e eles pegaram as impressões digitais que tinha no caso, que batia exatamente com as impressões digitais que ele colocou no documento da polícia quando ele foi preso pela primeira vez por falsificar os cheques no banco. A polícia teve certeza mais uma vez que o William, ele era o sequestrador da Mary e também o assassino da Marion. Os policiais não tinham pistas do paradeiro dele e foram até pro Kansas, no Missouri, tentaram investigar melhor, mostrar fotos dele na cidade, falar que ele era um procurado. E num posto de gasolina, um local onde ele parou para abastecer, o atendente do posto de gasolina disse que viu ele lá abastecendo seu carro. Ele tava com o Hudson verde, que era o nome do carro, eu não sei qual que é, e que ele também tinha comprado $20 de roupa de frio. No dia 22 de dezembro de 1927, o país inteiro já estava na busca pelo William, e dois policiais, eles estavam de boa, desfrutando do seu horário de almoço, descansando, fumando um cigarro, quando eles viram que um Hudson verde, exatamente com as mesmas características do carro que o William estava usando naquele momento, estava divagando pela cidade. O policial pegou a sua viatura e foi atrás desse carro. Esse carro viu que ele estava sendo seguido e ali começou uma perseguição policial, até que a polícia conseguiu deter ele e fazer com que ele parasse. Quando a polícia foi, apontou a arma para ele e mandou ele sair do carro, ele se rendeu, ele saiu do carro, ele se rendeu. Levantou as suas mãos e disse para a polícia assim: bom, acho que está tudo acabado por aqui. O William, quando ele foi detido, ele responsabilizou outra pessoa pelo caso, que era um rapaz que se chamava Andrew, só que esse Andrew, ele tinha um álibi porque ele estava preso, então, tipo, não fazia nenhum sentido esse Andrew, ele ter cometido esse sequestro, esse assassinato, tanto porque as digitais eram do William, as características eram do William, e tudo batia que o William que tinha cometido esse crime. Bom, do Missouri para a Califórnia, a polícia levou
levou ele de trem até a Califórnia e dentro dessa viagem ele escreveu uma nota de 19 páginas onde ele confessava o assassinato da Marion. Ele disse que ele tinha feito aquilo porque ele precisava de dinheiro para pagar sua faculdade. Ele disse que ele matou a Marion porque a Marion conhecia ele, porque ele era um funcionário do seu pai. E quando a Marion reconheceu ele como funcionário, ele disse que ele não sairia daquele crime impune e que ele iria precisar fazer alguma coisa para sair daquilo, então ele achou melhor matar a garota. Também disse que o Sr. Perry não pagaria por uma garota morta, então ele fez de tudo para que parecesse que a garota estava viva, para que ele conseguisse pegar o dinheiro. O julgamento começou no dia 25 de janeiro e para que ele tivesse uma pena menos reduzida, ele começou a alegar que ele era uma pessoa insana, então ele começou a ter atitudes de uma pessoa louca dentro da cela da prisão. As pessoas achassem que ele era uma pessoa perturbada da cabeça e talvez levasse ele para o hospital psiquiátrico e não desse uma pena de morte, por exemplo, para ele. Os advogados dele tentou fazer de tudo para que alegasse insanidade. Ele foi também avaliado por alguns psiquiatras, mas no dia do julgamento oficial mesmo, em apenas 30 minutos, o juiz disse que não tinha nem explicação para o crime que ele cometeu e que ele seria condenado à forca. No dia 19 de outubro de 1928, foi o dia onde William ia ser executado, onde ele seria enforcado. Os guardas marchassem com William para a forca. Ele mordiscou um jantar de frango e ouviu discos em uma velha vitrola. Ele leu cartas de sua mãe e chorou uma vez. Ele pediu um guarda para ouvir a sua confissão final. Na confissão final, ele disse que Marion estava no seu apartamento, estava muito inquieta, então ele ligou sua vitrola, onde ele colocou uma música que se chamava Bye Bye Baby, colocou Marion dentro da banheira e começou a desmembrar os seus corpos e a garota ainda estava viva. Ele foi até a forca e quando ele foi enforcado, ele começou a dar risada, então ele morreu. Vamos combinar que esse crime é perturbador, gente. Fazer isso com uma criança em extremo sangue frio, da forma como ele fez, e ainda por tão pouco dinheiro, vamos combinar que esse caso é perturbador. E também ficou conhecido como um dos casos mais perturbadores e horríveis da cidade de Los Angeles. Casos que envolvem crianças realmente são casos assim muito tristes. E também falam pra mim aqui nos comentários se você acha que ele realmente era uma pessoa que tinha problemas mentais para ele ter cometido esse caso, ou ele só era uma pessoa psicopata, maluca, que queria vingança porque saiu do trabalho, enfim. Deixa aqui pra mim nos comentários o que você acha dessa história. Se você acha essa história tão perturbadora quanto eu acho essa história perturbadora. Foi esse o caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui pra mim nos comentários o que você achou também. Não se esqueça que nós temos vídeos todos os dias aqui no canal. E é isso, um grande beijo pra vocês e até amanhã. Tchau!